Vamos conversar com um dos mais novos contratados, mais uma estrela que eu digo, porque faz parte dessa família Águia, que a gente adora falar aqui no programa todas as manhãs de sábado. E hoje o nosso convidado é o professor Bruno, me falava agora que é de Curitiba, mas atualmente mora em Ponta Grossa, começou a trabalhar este ano no Águia e também aqui, claro, quando ele vem para trabalhar no Águia de Pato Branco, a gente já fala porque se estende para Francisco Beltrão, né, uma maratona sempre. E o professor Bruno, ele é professor de literatura e redação e vem toda semana para cá. A gente sabe do trabalho desses professores que se deslocam semanalmente e chega com uma super energia para fazer parte dessa equipe. Como que é para você esse trabalho junto ao Águia, mais recente contratado, esse seu trabalho junto à língua portuguesa, tudo bem? Seja bem-vindo, é a sua primeira participação no programa, você virá muitas vezes, tá, Bruno? É só a primeira vez, mas virão outras. Tudo bom? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Olha, a questão de trabalhar no Águia é uma experiência maravilhosa. Eu sempre ouvi falar muito bem do Águia, até por colegas, professores de outras instituições, de outras cidades. E sempre despertou uma vontade de trabalhar em outras regiões do estado. Está sendo muito gratificante trabalhar no Águia e perceber que o Águia é uma instituição grandiosa, né? Já provou aí mais de 25 mil pessoas ao longo da sua história. E assim, somar com a equipe do Águia é uma experiência ainda que eu estou assim degustando, né? Mas assim, até o momento perfeito e acredito que tenha tudo para dar muito certo. Né? Você é professor há quanto tempo? Já que você eu sou professor de formação há 7 anos, né? Mas eu dou aula desde o meu primeiro ano na universidade. Sempre foi sua paixão ser professor? Na verdade, foi por vias tortas, né? Meu primeiro vestibular foi para biologia. Né? Eu cheguei a cursar um semestre de biologia, mas a botânica me fez desistir da biologia. Entendi. Aí depois eu fui para o jornalismo, né? Consegui até atuar um pouco no jornalismo, principalmente com a imprensa escrita, e acabei indo para o vestibular de letras, talvez fosse um sonho meio adormecido por influência de um professor de literatura. Inclusive, esse professor hoje é um dos meus maiores espelhos, minhas aulas de literatura e redação. Para ver, porque o professor sempre desperta, né, para alguma área. Você se identifica com determinada matéria ou o professor que dá esse estímulo, né? Exatamente. E hoje a gente tem uma concorrência muito grande, com certeza, com os alunos também, com relação à internet, né, a esses veículos todos que acabam fazendo uma certa concorrência com a leitura, com a escrita. Você sente isso em sala de aula? É um desafio para o professor? Sem sombra de dúvidas. Hoje a internet é um desafio não só para o professor, mas para toda uma sociedade. Com certeza, né? Para os pais, principalmente. Para os pais, principalmente em um ano, por exemplo, que se falou tanto de depressão, o jogo da baleia azul, de suicídio, né? A questão do comportamento dos pais, a questão da internet, a questão de filmes. Mas voltando, a internet hoje é um desafio, né? Eu vejo que a internet é um desafio para o bem, tá? Ela informa, as pessoas informam o público, que são esses alunos, né? Hoje os vestibulares, as redações, saem todos de temas postados na internet, até pela questão do jornalismo, né? A mídia está toda na internet, né? Todos os grandes jornais, aí, grandes veículos informativos, disponibilizam seu conteúdo via web. Sim. Então, assim, e a questão da formação do professor também, ela se torna importante, porque não tem mais como o professor ser desinformado, né? Se em décadas anteriores nós tínhamos a questão da enciclopédia, a Barça, a britânica, hoje você tem um smartphone qualquer e que leva. É a questão do filtro, né? A questão da informação na internet, ela é uma coisa perfeita para o século XXI. Você percebe que essa influência é positiva, por exemplo, para a escrita, para falar, para desenvolver um texto? Ajuda? É um acréscimo? Ela se torna um acréscimo desde que o aluno tenha consciência do que ele está pesquisando e do que ele está visualizando. A internet é um grande território, né? As fronteiras são infinitas, então assim, você acaba tendo contato com várias coisas. Para um vestibulando, principalmente, ele tem que fazer o filtro. O que eu vou ler? Então, eu vou ler os grandes jornais, os artigos de opinião, as grandes matérias. Vou assistir uma videoaula, mas assista uma videoaula e direcione. Então, assim, fazer o filtro. Vamos lembrar que a internet também, aí pensando já um tema de proposta vestibular, os boatos que são propagados, né? A gente vive, por exemplo, pela essa questão da exploração, todo mundo se esconde muitas vezes atrás de uma tela do computador. Por mais que no Brasil, nos últimos anos, tenhamos conquistas importantes, como o Marco Civil da Internet,
internet, as leis de crimes virtuais, mas assim, ainda tem muita questão de boato, de questões falsas que mudam, e isso num processo de aprendizado, no processo de uma criação, é um problema, porque se você colocar um boato numa redação, o corretor, sabendo do boato, ele vai te descontar a nota, então você acaba manchando, maculando o seu texto por conta de uma informação errada. Tá, e a gente sabe que, por exemplo, uma pessoa bem informada, com um bom vocabulário, ela pode vir a ser um transformador dentro do seu grupo, como uma liderança, por exemplo, dentro de uma empresa, né? Então, a leitura vem como uma soma super positiva e da importância. Eu gostaria que você falasse essa preparação agora dos alunos, que estão nessa sangria toda, né, nessa adrenalina para Enem e os vestibulares de meio de ano. Como é que é se preparar bem para sair? Porque a gente sabe do peso da redação e do medo que isso provoca em muitos alunos, né? Daquela angústia. Isso na verdade, a redação é um tanto um fantasma na vida de muita gente. Porque a redação exatamente está no processo contrário de todo o restante do vestibular. Vamos lembrar que uma prova de vestibular ela tem várias questões, que são questões de múltipla escolha ou questões de somatório. As questões estão prontas. E a redação te dá uma folha em branco e você tem que criar um texto. Então, a questão da importância da leitura com a redação ela é fundamental. Na verdade, a redação ela se divide em dois tópicos. O primeiro tópico é a estrutura. Reconhecer a estrutura, reconhecer gênero. O que é uma dissertação, o que é um artigo, o que é uma carta, o que é um resumo. Isso é a parte mais fácil que tem. A parte mais difícil é a prática. Não existe sucesso em redação sem você escrever, sem você praticar. É um equívoco imenso pensar que só assistir aulas de redação vai te ajudar. Ajuda você a assistir a aula, você escrever. Vamos lembrar que o maior poeta brasileiro, Carlos Drummond de Andrade, falava que o melhor amigo do escritor é a lata de lixo. E o melhor amigo de um vestibulando, de um aluno para ter uma boa redação, é escrever e reescrever. Então, uma dica bem legal. A questão da escrita ela é uma questão de insistência, você tem que insistir. Olha, a gente percebe que é um professor realizado, que se sente super feliz com o que você faz. E você percebe, desde que você dá o início à aula, você dá aula em cursinho, né? Essa basicamente, hoje tenho algumas aulas de ensino médio, mas 95% das minhas aulas são pré-vestibulares. Então, você percebe que através das suas dicas, dessa sua informação, do conteúdo que você passa, você vê a evolução dos seus alunos. E adquirindo mais confiança, mais credibilidade no que eles estão fazendo. Sem sombra de dúvidas. Este ano mesmo, no Águia, a gente tem, em artigos de opinião, principalmente, textos que eu falo muitas vezes para os alunos que dá para emoldurar e colocar na sala de casa, né? De tão perfeitos. É a construção, é a questão da insistência. A gente, semanalmente, a gente trabalha com temas de redação. Então, assim, eu sou um professor que toda semana eu debato um tema, apresento um tema, eles escrevem, eu corrijo. Então, é humanamente impossível fazer vestibulares, por exemplo, e cair alguma coisa que o aluno não saiba. Porque ele tem internet, tem informação e ele tem toda a cultura de uma sala de aula. Né? E já tem, inclusive, um aluno que tirou 10, né? Tem o Arthur Vaninho, lá em Beltrão, aprovado na FAB. Então, é possível tirar até 10 na redação, que é sensacional. É possível você ser muito bom em redação desde que você escreva, desde que você se dedique, desde que você se informe. O adolescente hoje, né, é importante falar nisso, um adolescente de 15 anos ele tem muito mais vocabulário do que o William Shakespeare, que o maior dramaturgo da história tinha, acredita-se nisso. Então, assim, ele usar a internet, ele usar a informação para o bem, ele usar aquilo para escrever. Ele tem exatamente todas as ferramentas possíveis para ser um ótimo escritor, um ótimo redator. Também a questão, quando entra no ensino superior, uma das coisas que um aluno vai mais fazer é escrever, independente da área. Né? Perfeito. Olha, e lembrando que o Cursinho Águia dobrou o número de alunos, inclusive em Pato Branco e Francisco Beltrão, desde segunda-feira, porque agora começou o Semi-Extensivo 2, é isso? Isso. Então, essa é a maratona bem mais puxada. Agora o Cursinho Águia também está em Cascavel, que está sendo o maior sucesso lá, com uma aceitação incrível. E, ao todo, são mais de 700 vestibulandos nas 3 cidades. E os professores precisam dar conta disso, né? A gente consegue dar conta. Que responsabilidade. É uma responsabilidade do professor, é um formador de opinião também, né? Então, porque a gente fala, muitas vezes o aluno leva, né, para a vida, leva para as provas, enfim. Tem uma dica também do Águia aqui, que está batendo o recorde de alunos da sua história. O Águia vem de 21 anos nessa trajetória. E a gente coloca sempre nos nossos programas aqui do Águia os parabéns a todas as boas aulas no semestre que iniciou desde segunda-feira. Então, essa energia toda que vem através do professor, através de uma estrutura, eu tenho certeza que você está super feliz em fazer parte, o que significa para a tua carreira, para a tua trajetória, né? Fazer parte da família Águia.
É como eu falei no início, é muito gratificante, é a questão da soma. Um professor é feito de somas, né? E aqui no Águia, as somas, o produto final está sendo maravilhoso, né? E você, como professor, está super realizado. Olha, adorando, gosta do que faz, tem paixão pelo cada que faz. cada vez mais, né? Aquilo que eu falei que entrou por vias tortas acabou se tornando um modelo de vida, minha profissão, Sim. meu ganha-pão, enfim, é o que eu quero para minha vida. Porque você despende toda a tua energia, o teu conhecimento, sim. mas você também tem um retorno que é super gratificante, sim, né? Sim. Na verdade, o retorno tem vários tipos de retornos, mas um dos retornos mais interessantes que tem, e que é o combustível do professor, é o do aluno. Com certeza. É o aluno falar, acertei aquela questão, você falou isso, caiu na prova, eu lembrei da tua dica. Né? E essa questão, e ser professor, você sempre é professor, porque os ex-alunos te encontram na rua e sempre te chamam de professor, né? O professor nunca deixa de ser professor. Essa né? é Então, uma boa missão, né? É uma ótima missão. Olha, professor Bruno, a gente agradece muito, como eu falei no início, a gente vai se encontrar por aqui por várias vezes. Boas energias, bom trabalho junto aos seus alunos e sucesso aí nas aprovações e no resultado todo dos vestibulares do Enem com os seus pupilos, tá bom? Muito obrigado e certeza. E desejar, nesse final de semana a gente teve o vestibular da UEPG, a todos os alunos do Águia, uma ótima prova, muita calma e sucesso. Lá na sua cidade. E certeza, lá na minha cidade, vão ter que estudar lá, né? Sim. A gente vai acabar se esbarrando por lá, mas assim, que o nome deles esteja na lista de aprovados. É isso que eles vão fazer e isso que a gente torce e fez um trabalho para isso acontecer. Com certeza, Okay? e vai ser. Desejamos muito sucesso. Obrigada, bom final de semana e bom trabalho. Você vai trabalhar hoje aqui o dia todo ou vai para Beltrão agora? Não, vou voltar para Beltrão e tenho a segunda parte do aulão da UEPG lá. Tá ok, sucesso. Okay? Então, bom Obrigado, trabalho, tá bom?